E fala senha, Agora bem ao entrou. vivo, né? Ué, você não pode usar o telefone quando estiver transmitindo ao vivo. Tá Tudo bem. bom, meu amor. Então a Pronto. gente fica assim mesmo. Esse aqui é o primeiro ao vivo hoje no outro telefone. Pera aí, vamos tirar essa bagunça de lá do cantinho. Gente, boa noite. Boa Tudo bem com noite. vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Larices. Na Real. Então, gente, hoje é o 8º episódio da Bíblia Bíblica. Eu estou ansiosa. Muito, A a gente Larissa tava doida pra gravar logo esse, porque pra continuar logo de semana Isso. passada, todo mundo comentou. ansiosíssima. Como de costume, né? Como de nossa rotina de vídeo, estamos aqui para agradecer aos nossos seguidores. Primeiramente, a gente agradece a Deus, porque Ele tem sido muito, muito misericordioso e muito amoroso com a gente, tem cuidado muito bem de nós. E eu quero agradecer a todos, assim, pelo carinho. Estamos tendo um retorno maior agora dos seguidores, né, Larissa? Hoje nós temos mais um inscrito no nosso canal. Bem-vindo ao canal Josué. Muito obrigada mesmo pela força, Já conhecia a gente, mas aí agora com o canal, agora vai poder debater, vai poder conversar, vai poder, né, trocar com a gente mais informações, conhecimento. É muito bom. E tô muito feliz, sabe? Eu tô muito feliz, assim, Deus ele tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Só em não deixar faltar o nosso pão de cada dia, isso já é um agradecimento para que nós temos que ter com o nosso Pai. E eu tô muito feliz de estar aqui, poder ser esse canal, Larissa também. Nós estamos sempre assim estudando, buscando sempre um conhecimento para passar para vocês. A gente, lembrando isso sempre, gente, nós somos somente o canal, né? Nós aqui não estamos para debater com ninguém, nós estamos para ser melhores que ninguém, e sim nós passamos aquilo que nós aprendemos, e sempre inspirados pelo Espírito Santo, baseado sempre nas Escrituras, sempre, 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 tá? Né, a gente não tá aqui pra convencer ninguém. Não. Quem convence é o Espírito mesmo. Isso. É o próprio Espírito que desce, que conversa, que vai, através da sua fé, levar você pro caminho do Pai. Isso, nós somos somente o canal. Estamos aqui sempre só para passar o que nos é passado, nos que vem até nós, né? Então é isso, gente. Sem mais delongas. Eu ia falar primeiro. Eu já sabia que ela ia chegar agora. Não sem mais delongas. Então, quando eu falei pra isso, gente, ela já sabe. Eu já sei. Vamos hoje partir de onde, Larissa? Vamos falar das epígrafes e dos capítulos e dos versículos. Isso. Porque tanta alteração que aconteceu, né? É. No caso, a gente consegue observar, depois do que a gente já falou, que a Bíblia, ela realmente não foi feita para estar ali como um livro todo junto. E na hora que se junta esse livro todo, a gente tem que pensar... A gente não, né? Quem juntou o livro deveria pensar em como que eles iam passar para esse povo essa doutrina. Se era uma doutrina que purificava, se era uma doutrina que levava para o Pai, eles não poderiam ensinar como ela realmente foi feita para ser ensinada. Eles deveriam, como a gente deixa, né, canalizar. A gente tinha deixado isso já. Canalizaram a Escritura. Temos até um exemplo do Rio, né? Isso. Que vai sendo modificado para poder dar outro segmento. É exatamente disso que a gente vai falar. Que as epígrafes, os capítulos e versículos, eles foram usados para fazer essas ligações. Sim. Aí a Isis pode agora explicar pra gente isso aí. Bem, eu partindo de manipulação da Bíblia. É o seguinte, os senhores do mundo, eles picaram a Bíblia, tá? E nos deram as partes as quais interessavam a eles. Ou seja, eles nos deram somente o conhecimento que era viável para eles que nós soubéssemos, né? E aí, partindo disso aí, trazendo para os nossos dias atuais, por isso que hoje tem uma série de cursos de teologia, né? Falando que vamos fazer o curso de teologia para formar líderes, né? Líderes. Que no caso, os líderes já estão sendo ali condicionados por aqueles que estão acima deles, que já estão condicionados a passar exatamente somente o que eles querem que a gente saiba. Opa, até confirmação, caiu o caderno. Então, nós fomos condicionados assim desde pequenos a saber somente o que eles querem que a gente saiba, né? Exatamente. E o curso de teologia serve para formar líder religioso. Eles condicionam assim para ensinar o povo dessa forma que eles foram condicionados. Eles colocaram capítulos e versículos para eles. Tá, gente, eu vou voltar nessa parte aqui que eu não coloquei. Os senhores do mundo
que colocaram capítulos e versículos da Bíblia. No caso, a Igreja Católica, que começou a dividir isso, tá? Só para deixar bem explicado. Para modificar o sentido abaixo da história, para não ter uma continuação. Colocaram epígrafe para desvirtuar o assunto, desviar, né, o foco, para que não haja um entendimento linear da Bíblia, né? Que no caso a Bíblia já foi modificada, no caso aí seria as Escrituras que nós estamos falando, que eles modificaram tudo. Isso. As Escrituras não tinham capítulos e versículos. Os capítulos e versículos é para linkar a Bíblia, né? Fazer esses links. Isso, que aí no caso é para exatamente não dar o sentido linear da história, para eles realmente, eles querem que seja dessa forma. Exatamente o que eu anotei aqui. Que no caso um livro inteiro desmente qualquer um desses links que eles fazem. Sim. Se você pega um livro inteiro e lê, como a gente falou, para cortar, né? Porque você está lendo Mateus um pedacinho. Aí logo depois vai entrar alguma coisa que não vai cair muito bem. Aí a gente linka esse pedacinho ao outro livro de Atos, por exemplo. Sim. E aí esse pedaço parece completar aquele lá. Mas se tivesse lido inteiro em Mateus, de repente já teria entendido, já traria o entendimento. Pois é. Inclusive eu estava lendo aqui Ezequiel também, que vai ser um livro agora que nós vou abrir aqui para ler com vocês, que exatamente tem uma parte aqui, por exemplo, abram comigo aí em Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 9. Mas eu vou voltar um pouquinho para mostrar um negócio a vocês, tá? Capítulo 28, versículo 1. Mas volta lá no 27 e 36. Vamos ler comigo. É uma história. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti. Tu te tornaste em grande espanto e jamais subsistirá. Aí vamos ler direto. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus. Ou seja, está contando uma história. Mas eles acabaram aqui no 36, capítulo 27, versículo 36, e vieram contando uma outra. Eles deram uma continuação, só que eles linkaram aqui. Exatamente para você parar aqui. Entendeu? Aí você para. Isso aí, na verdade, a gente nem tinha planejado. Eu falei assim por uma observação que eu já estava fazendo enquanto a gente estava estudando. Né? Aí vamos lá, vamos ler o que eu fiz aqui, que nós estudamos aqui, Ezequiel 28, verso 9. Né? A gente vai ler um pouquinho a mais do que o 9. Acaso dirás diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, dizendo-lhe assim o Senhor Deus: Tu terás o selo da medida. O selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Isso. Foi do 9 ao 12, versículo 9 ao 12. Né? Mas isso aqui é uma história muito grande, né? Isso. É uma história... No caso, essa parte aí, eles aproveitam para fazer o link de Ezequiel 28:9 e levam lá para Isaías. Lê só mais uma vez o versículo 9 pra gente. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Nessa parte aí, nesse versículo, antes desse versículo aí, vem explicando uma parte que o Messias está falando com os próprios homens mesmo, que ganharam ouro, que ganharam riquezas, mas por causa dessas riquezas vocês se tornaram Deus? Não, mas no templo religioso eles tendem a explicar essa escritura como se estivesse sendo falado para o inimigo. Sim. Como se o inimigo tivesse ganhado ouro, poder, sim, ele até tem poder daqui, mas aquela parte não está falando para o inimigo. E aí eles linkam com Isaías 14, versículos 12 ao 17. Vamos ler. Aí versículo 12 em Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delibitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No caso, eles ligam aquele versículo a esse, e se você ler só do 12 ao 15, você acha, como eles explicam,
caíste do céu, ó estrela da manhã. Que isso está sendo falado para o inimigo. Porque eles dizem, né, que o inimigo caiu do céu como uma estrela. No caso, a gente estava explicando aqui, a gente estava conversando antes. Na escritura, não dá nenhuma parte... Nenhuma parte vem dizendo que Lúcifer caiu do céu, que Lúcifer foi um anjo, que Lúcifer é um anjo de luz e fé, que ele quis ser melhor que o pai. No caso, o que explica na escritura é que aqui realmente é um teste para nós. E que o inimigo ele faz o que realmente o pai ordenou ele fazer. Às vezes o inimigo segue mais os planos que o pai manda do que a gente. Porque ele não faz o que não é para fazer. Ele faz o que tem que fazer, tentar a gente mesmo. E quando a gente percebe mais acima, a gente vê que não está falando para o inimigo. Está falando para a própria Babilônia. Então agora eu vou ler do 10 em diante. Estes todos responderão e te dirão. Não, perdão, vou ter que ler um pouco mais acima para vocês poderem ver que está falando da própria Babilônia. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar os seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno, e tua soberba, com o som de teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti estenderão, e os bichos te comerão. Aí no versículo 4 fala o seguinte: então proferirás esse último dito contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor? Como cessou o opressor? A cidade douradora acabou. Falando de Babilônia, exatamente nesse versículo. Quando a gente volta, a gente vê que ele está falando para a Babilônia. Então a Babilônia é que foi derrubada por terra. Ela é que foi derrubada por terra. Ele caiu do céu, mas ela não caiu do céu, ela caiu do céu porque ela desmoronou, ela já se afrontava ao Pai. Sim. Querendo chegar ao céu. A Babilônia que dizia isso: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A própria Torre de Babel, ela é isso, ela é uma afronta ao Pai de querer, né? Nimrod fez isso para poder afrontar o Pai. Isso. E aí eles para dizer que ele poderia chegar aos céus sem passar pela morte. Isso. Né? Isso. E no caso, eles levam esse texto para Lúcifer e diz que, nem para Lúcifer, para o inimigo, e dizem que o inimigo é que caiu do céu como uma estrela, mas eles não leem o capítulo todo pro pessoal, e as pessoas quando chegam em casa não leem o resto, por isso que são enganadas. É porque são condicionadas a serem assim. Isso. Né? Condicionadas a ter tudo pronto, a ter tudo mastigado, a acreditar só no que o líder espiritual, que já está condicionado acima dele, a falar e acreditar naquilo daquela forma, né? Gente, estudem. É para tudo, é para qualquer coisa na vida. É para estudar para uma faculdade, é para estudar para uma teologia, é para estudar as escrituras, é para estudar para a tua vida, né? Até mesmo para você ser bom naquilo que você faz. Agora é questão também de profissão. Então você não pode ser condicionado, né? Por exemplo, eu sou cabeleireira. Se eu simplesmente fizesse somente... Eu fui ensinada porque teve alguém que me ensinou, tive um professor, mas se eu fosse condicionada a fazer só o que ele me ensinou, eu ia estar limitada. Então eu fui buscar mais informações, eu fui buscar curso, eu fui buscar isso, eu fui buscar aquilo. Tem que ser assim. Não acredita em tudo que dizem. Essa frase é real. Não acredita em tudo que dizem. Porque aquela pessoa que disse aquilo, foi dito, alguém disse aquilo para aquela pessoa, que a outra pessoa disse, então foram condicionados a serem assim. Quebra esse ciclo vicioso de que disse, o pastor falou, tá bom, tá lindo, o padre falou, tá bom, tá lindo. Não tá. Busca informação. Busca o certo, busca o correto. Claro, sempre guiado pelo Espírito Santo, mas busca a informação certa, precisa. Não fica acreditando em tudo, né? Isso também né? É real, a gente vive isso, gente, a gente vive, né? Aí, no caso, então a gente conseguiu entender como é que esse link funciona. Se a gente não observar o que tem a mais, a gente vai pelo link mesmo. Aí eu fiz uma anotação aqui, não sei se vai fechar, né? Pode falar. Falando da Idade Média, a Idade das Trevas, né? Ah, sim. Que a cidade parou, eles viveram por 700 anos somente ensinados. Foi o que a gente estava conversando aqui. Ensinaram desde pequenininhas as crianças a pintar, fazer arte de anjos,
Fazer tudo que era feito ligado à religião, à né? religião A religião, católica. ao catolicismo. Então aí eles ficaram limitados. Foi o que eu acabei de falar. Limitaram, ficaram ali por 700 anos sem evolução. Limitou a sociedade. Limitou a sociedade. Então, a partir disso, os grandes senhores, os grandes líderes, eles promoviam aquilo que eles queriam promover. Aí vem o Aleijadinho, o Michelangelo, né, com aquelas pinturas, com aquelas artes. Leonardo da Vinci. Então, eles promoviam essas pessoas que, no caso, aceitavam essa imposição, esse condicionamento. Assim como é ainda hoje. Só faz sucesso aquele que aceita passar pro lado de lá. Isso. Não tô dizendo que a pessoa, por conta própria, não vai fazer sucesso. Vai. Mas se ela quiser continuar e manter esse sucesso e quiser a glória que eles dão, vai ter que passar pro lado deles, Sim. Infelizmente. Vai se corromper, né? Vai ter que se corromper. Então, por que a Isis falou da Idade Média? Por quê? Porque a gente para se perguntar, gente, como é que mudou tantas coisas? Como é que pode ter começado a mudar tanto essas coisas? Exatamente. Quando a gente começa a entender lá a criação da igreja de Constantino, quando eles conseguem manter o controle com essa religião, eles conseguem, através desse império religioso, dominar, transformar um império romano, começam a transformar aquele território europeu num território agora católico, cristão católico. E depois desse movimento começa aí vem a Idade Média, que é um momento em que a Igreja Católica tem todo o poder e todo o controle sobre o que vem, o que vai, sobre como se é um império. O Papa naquela época, até hoje, mas antigamente era muito mais. Ele era um senhor na Terra. Nada acontecia se também o Papa não desse o aval, não resolvesse também. Não. Ele era um dos líderes mundiais, assim como ainda é hoje, mas ele divide espaço com os outros. E era necessário que se emburrecesse mesmo o povo e mantesse fechado a evolução cultural, a evolução linguística, a evolução artística de todos os lugares onde o cristianismo dominava, para que pudesse se vender apenas coisas ligadas ao que eles mantinham. Então, por isso a gente vê nessa época a criação de muitas igrejas, a criação de muitos templos, e a maioria deles com aquelas obras com ouro, que a gente lembra muito do Barroco, período Barroco, que é o final já da Idade Média. A Larissa falando isso também me trouxe à memória algumas coisas aqui. Vocês já ouviram falar que... Ai, poxa, um exemplo, uma cidadezinha pequena aqui no Rio de Janeiro, um exemplo, a cidade, vamos botar uma cidade onde meu avô morou, Nova Campina. Nossa, tem tantas igrejas. Gente, já pararam para pensar? Porque aqui nesses lugares onde tem pouco estudo, pouco conhecimento, eles abrem as igrejas? As igrejas não, perdão, os templos. Por que vocês acham que eles abrem os templos? Para condicionar aquelas pessoas e dizerem, se você não seguir o Jesus, esse Jesus não vai te abençoar, esse Jesus não vai transformar a tua vida. Se você não der a teu dízimo, a tua oferta, a pessoa às vezes fica sem o que comer dentro de casa. Gente, é real. Eu conheci pessoas que deram o salário, tá? Eu conheci uma senhora onde eu morava, que ela deu o salário, que ela ia fazer a porta e a janela dela, porque o pastor disse na época que ela ia ganhar um carro, que ela ia ganhar uma casa. E ela ficou sem a porta, sem a janela, choveu, encheu a casa dela. Resumindo, desandou tudo. E esse Jesus que ele apresentou para ela, ela não queria mais nesse Jesus. Né? Que na verdade não é isso que o nosso pai quer. Né? Então, eles criam esses templos exatamente para condicionar as pessoas. É aquilo que eu às vezes bato até na tecla. Esses templos às vezes criam os verdadeiros ateus. Sim. Porque se você sai dali condicionado, acreditando que Deus é aquele, que Jesus é aquele ali que eles apresentam, você não consegue acreditar que ele é bom, que ele realmente te criou. E aí a gente consegue agora associar a parte da Terra. Parte da Terra plana, Sim. Se tornando então uma Terra globo. Sim. Que é por isso que a gente até falou um pouquinho no vídeo que vai entrar no ar. Sexta-feira a gente entra um vídeo no ar sobre PNL, que a gente vai falar um pouquinho, não vai falar, mas a gente abordou que a gente está estudando física quântica para trazer para vocês. Que isso é muito interessante. A gente está seguindo um canal no YouTube e um professor, um professor e um doutor. Eles dão essas aulas de física quântica que a gente vai aprender para trazer para vocês. Qual o interesse lá de trás, depois dessa Idade Média, das grandes navegações? Claro, controle. Continuar controlando, ampliar mais ainda os territórios e continuar fazendo mais escravos. Ok.
Mas, ao mesmo tempo que as grandes navegações ocorreram, entrou um novo método de enxergar o mundo. Antes a Terra era plana. Não tinha esse problema assim, de se entender isso, porque até os povos antigos, né, o povo romano antigo acreditava na Terra plana, o grego, o povo hindu, o povo asteca, o povo maia, todos os povos antigos tinham esse conhecimento muito grande de astrologia, de astronomia. E aí eles conseguiam, com quase nenhum tipo de material que existe hoje, tecnológico, ver essas coisas e ter isso bem definido. E hoje em dia, com tanta tecnologia, a gente está vendo tudo o contrário. É estranho. É manipulado, né? Manipulado. Então, essa mudança de... Eu vou fazer uma ilustração aqui rápida. Imaginem que essa daqui é a Terra. Essa é a Terra plana. Imaginem um ser humano aqui e imaginem todo o universo aqui em volta. Quando a Terra é plana, aquele homem lá do passado, ele acreditava que ele tinha uma ligação com o universo, que ele era ligado ao universo, independente se ele era cristão, se ele tinha outra religião. Quando você acredita na Terra plana, você consegue se enxergar como um ser humano intermediador entre o que está embaixo e entre o que está em cima. E você é a ligação disso tudo, do Pai com a Terra. Quando você vê uma Terra globo que foi explodida do nada, você começa a ter uma visão diferente do seu propósito aqui embaixo. E aí você não consegue mais entender que esse Deus criou isso tudo e nem consegue entender por que aqueles povos todos criaram tantas essas ideologias. Que até os povos pagãos de antigamente não inventaram uma terra globo. O inimigo podia ter feito isso antigamente, mas o inimigo também é astuto. O inimigo mudou na hora certa. Mas na hora certa, Deus já deixou tudo pronto aqui dentro. Então a gente só precisa buscar. Conhecimento, né? Muito interessante quando a gente começa a juntar essas coisas. A gente começa a analisar o que eu tô falando, tem que estudar. Eu sei que, às vezes, eu não tenho tempo. Gente, todo mundo tem um tempo. Eu tenho filhos, 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 9 anos e tenho um de 1, vai fazer 1 ano. Então, assim, eu tô aqui com a Larissa, então tem que ter esse tempo. Tem que fazer esse tempo. Tem que se permitir. Permite isso pra vocês, que vocês vão ver que a mente de vocês vai fazer assim, ó, bum. E depois que uma mente expande, minha amiga, nunca mais volta a ser, ó. Não. Nunca mais volta a ser da Idade Média. Não, nunca mais. A gente realmente... Parece que a sociedade acostumou a receber mesmo tudo na mão, Tá tudo tudo dado. mastigado, né? E a gente vai aliar mais pra frente todas essas coisas, porque de acordo com a tecnologia evoluindo, de acordo com os estudos evoluindo, a situação foi ficando cada vez pior. A gente vai ligar tudo isso, a televisão, a criação do computador. A criação do computador, acreditem, só aconteceu depois de começar a estudar o cérebro. Porque o computador é um cérebro. Eles só poderiam fazer essa máquina através do conhecimento que eles têm de nós. Sim. Do nosso conhecimento mental. Então, a partir do conhecimento que eles têm do nosso cérebro, eles criam máquinas que possam superar a gente e dominar a gente ao mesmo tempo. E através do conhecimento que eles têm de como funciona a nossa mente, eles podem agir em cima disso, que é os vieses cognitivos, que são as formas de programação neurolinguística. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eles estão no poder por algum motivo. Foi verdade. E assim, eu vou falar uma experiência que eu tive hoje, nem comentei com a Larissa ainda. Eu comprei uma madeira com meu filho, né? Que eu tô fazendo aquele lance de tirar já, de fazer o desmame, porque ele vai fazer 1 ano e eu preciso também fazer algumas coisas, né? Preciso estudar, eu preciso às vezes ir ao médico e tal. Aquela série de coisas, beleza. Aí eu comprei uma madeira, pau, legal, chegou. Gente, quando eu abri o telefone no Facebook, porque foi que eu abri pra começar a ver que eu adoro marketplace, essas coisas assim, eu gosto de comprar algumas coisas pelo marketplace pro meu trabalho. Ainda não tinha nem falado, não ligado tinha nada. Não, liguei pra farmácia e pedi. Quando eu abro o Facebook, aparece lá uma madeira. Tum! Naquele Wish, a propaganda. Eu liguei, eu fiz uma ligação. Eu não procurei pelo Facebook. Eu fiz uma ligação pra farmácia perto da minha casa. Oi, tal, não sei o que, não sei o que. Não procurei no Facebook. E justamente no Wish, no desejo. Então, aí quando abriu o Facebook, apareceu lá uma madeira que eu tinha comprado. Como eles sabiam? Se eu fiz uma ligação, eu não procurei na internet. Eu conversei com a menina pelo telefone. Não, eu quero assim, 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 assim e tal. Ah, tem aqui, beleza. Então você acredita realmente que a gente não tá sendo vigiado? Até com o próprio celular desligado, até com o próprio aqui, ó, o notebook tem uma câmera, tá vigiando, estão vigiando a gente, estão controlando a gente pra saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, estuda. Estuda o quê? Vai falar de quê? Pode acreditar, se você estudar hoje sobre marketing, ó, Instagram,
Acabei de começar a estudar marketing. Eles começaram a mandar um monte de coisa pra mim de marketing. Marketing. Tudo é dados. Gente, é surreal, assim, as pessoas não veem, tá na cara, está na nossa cara. A gente já tá dando spoilers dos próximos Isso, vídeos. estamos dando spoiler, porque gente, vai tudo ligando. isso são dados. E esses dados estão indo para um banco de dados mundial. Sim. E esses dados, quando eles conseguirem colocar o líder mundial, que vai ter acesso, talvez possa ser até um homem mesclado com um robô, que até ele mesmo vai ter acesso sem precisar de um computador fora. Ele mesmo vai ter acesso a toda a sua informação, a minha, de todo o mundo. O filme que nós O vimos. filme que nós vimos, nós vamos analisar. Nós vamos falar sobre o filme que nós vimos. Hoje não, nós vamos fazer um vídeo. Ai, a gente tem que fazer esse vídeo. Temos, porque... Que assim, é surreal, sabe? Surreal. Tem muita coisa vindo aí, tem muita coisa. E eu falo sempre, gente, se liguem ao Pai, busquem nas escrituras, tem muita coisa, tá aqui, o nosso manual tá aqui. Apesar que já foi mexido pra caramba, está aqui e o Pai vai te direcionar direitinho, pode ter certeza. Já, mas aí eu também anotei uma coisa aqui que a gente até viu no vídeo. Você raspa a Bíblia católica, você raspa a Bíblia protestante, raspa a Vulgata e você vai encontrar a escritura aqui dentro. Sim. Não adianta. Por mais que eles tenham modificado, Sim. a gente consegue chegar lá. Aqueles que estão realmente inspirados pelo Espírito Santo conseguem entender. Conseguimos entender de verdade. Assim, tem que estar no espírito, gente. Eu sei que às vezes é difícil, os problemas externos afetam, né? Somos seres humanos, mas tenta, vai conseguir, você vai conseguir, pode ter certeza. Se eu consigo, a Larissa consegue, você também vai conseguir. Vai conseguir, amém. Tá bom? Então nós vamos dar continuidade aqui. Vamos lá, Larissa, qual é o próximo texto que nós vamos ler? Você pode ler esse daqui? Foi Lucas ou Mateus? Lucas, eu abri Lucas. Pode ler Lucas. Qual é Lucas? Depois a gente vai ler Mateus. Lucas é 10. 14 Isso. ao 22. Isso. Eles também fazem o link de Ezequiel, Isaías, joga para Lucas também, porque como se Jesus estivesse falando que ele caiu do céu. Isso. Porém, antes dessa leitura, tá mostrando ali que o Pai ele tá expulsando demônios das pessoas e que, no caso, aqueles demônios vieram direto para dentro do corpo daquela pessoa. Sim. E não que ele caiu do céu lá atrás, na criação e tal. Vamos lá. Lucas 10, verso 14. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantada até o céu e até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem aos espíritos, alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos no livro dos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele quem é o Filho e o que quiser revelar. E aqui quando ele fala, gente, sobre revelar essas criancinhas, eu acho que tem um pouco a ver sobre a gente ser puro, né? A gente ser puro. Para Deus ele poder fazer a revelação dele a nós, que nós quando estamos com os corações puros para receber, né, para vir até nós o Espírito Santo e dar essa palavra, nós temos que estar com a mente, né? Porque uma criança é o quê? Inocente, é pura. Liberta de todos esses dogmas que já falam pra gente. Isso aí, porque o pai já sabia como iria ser aqui hoje, atualmente. Ele já sabia como ia ser aqui. Então, por isso que ele deixou essa palavra, né? Pra gente se basear, agarrar mesmo e seguir isso, né? Como eu falo, às vezes é difícil, às vezes mas, gente, consegue. Eu sempre friso isso muito bem, porque eu sei que tem pessoas do outro lado aí que podem dizer: Isis, mas não, Larissa, mas não. Consegue sim. Gente. Consegue. Pede o Pai, pede força. Isso. E tudo que ele te der, ele vai te dar e você tem que ter sabedoria para enxergar. É isso aí. Eu peço, é uma coisa que eu ouvi e eu vou repetir aqui para vocês. Pode ser que você já tenha sentido.
Eu peço ao Pai todo dia sabedoria e discernimento. E todo dia Ele me dá mais problemas para poder responder com sabedoria e com discernimento. Então Ele não vai me dar o discernimento. Ele não vai instalar discernimento na minha cabeça. Ele vai te O dar... discernimento vai vir na hora do problema. Para que eu dar o possa... treinamento. Isso. Então eu vejo Deus agir na minha vida o tempo todo. Se é o que eu peço a Ele, Ele me dá certinho. Ele me dá certinho, gente. E a hora que for para Ele fazer a obra, Ele vai fazer. Independente se você faz isso, se você faz aquilo, se você faz aquilo outro. A tua missão já tá ali. Tem que fazer. No momento certo. No momento né? certo. Então tudo isso que a gente falou tem a ver com... botou epígrafe, botou capítulo, botou versículo. Mas eles fizeram isso para melhorar a escritura. Não. Porque o Pai já disse... Em Mateus 9,14, que não podemos deleitar vinho novo em odre velho. Isso. E a gente vai ler Hebreus, do capítulo 12, versículo 6, até o capítulo 13, versículo 18. Quero que a Liz leia pra gente. Aonde? E eu vou parando aos pouquinhos, do 6 até o 18. Tá. A gente vai parando aos pouquinhos pra gente poder entender algumas partes que ele vai falando aí, justamente sobre isso, da gente não poder voltar a práticas antigas, permanecer no que o Messias nos falou. No caso, ele vai ler aqui e vai começar direto, vai direto, Isso, né? vai direto. Pois o Senhor corrige quem ama e açoita todo aquele que receber por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o motivo? Qual é o filho quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual que todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para corrigirem e olhavam com respeito. Nós olhávamos para eles com respeito, né? E eles sempre corrigiram a gente, às vezes até. Às vezes é. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do que aos espíritos. Não, ao Pai dos Espíritos. Isso, e viveremos. Então, se a gente aceitar, né, foi o que a gente falou, se a gente conseguir, imagina o que a gente não vai ganhar. Pois é. Deixa eu ler assim que assim é melhor para mim. Pois aqueles que por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o vosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, a correção é para o bem. A correção é para o bem. Né? Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Essa parte é muito tremenda. É verdade. Nada, gente, no início vai parecer puro e bom, vai parecer sempre que você está sendo... perseguição. É bruto, é perseguição, por que o pai é tão... As pessoas falam que o pai é um opressor, gente, o pai não é um opressor. Como é que pode ser bom você ficar perdido em pecado, em prazer da carne? Isso não é bom. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Pois bem sabeis que, querendo que ele ainda, depois de herdar uma bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual que o ouviram, rogaram que não lhe falasse mais. Isso aqui parece até assim, a gente vê Deus falando nitidamente, né? Eu tô aqui lendo, gente. Vai dando até uma vontade de... Dá uma vontade de engolir a hora, pois é. A voz, Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão de Moisés, que disse: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia
e à igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus os juízos de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de um novo pacto, e ao sangue a aspersão que lhe fala melhor do que a de Abel. Só um minutinho. Então aí ele fala várias coisas a que a gente tem que se achegar. E ele fala do Messias, a qual foi mediador de um novo pacto. Então ele está falando que teve um pacto antigo e que tem um novo. O pacto antigo foi selado com Moisés e o pacto novo é selado com o Messias. O pacto antigo é selado através de leis, o tabernáculo, daquelas práticas todas que tinham que ser sido exercidas. O pacto com o Messias já é diferente. E ele vai explicar aqui o que acontece. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia. Muito menos escaparemos nós. Se nos desviarmos daquele que nos adverte lá nos céus, a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Só uma pausa. Então aí ele fala que como ele abalou o céu como ele abalou a terra na época de Moisés, ele vai abalar agora a terra e os céus e tudo vai se acabar. Então a gente, nessa parte aí ele diz que se aqueles que antigamente não ouviram a palavra, não escaparam, também não escaparemos. Então ou a gente ouve ou a gente ouve. Porque o Pai só quer o nosso bem. É isso aí. É como seu pai terreno. Seu pai terreno fala isso pra você também. Ou você ouve ou você ouve. Se você não ouvir, você também vai aprender. É isso e o aí. seu pai, como ele falou aqui, e o seu pai terreno, você ouve, sabe que ele tá falando aquilo, fica chateado, mas você ouve com respeito. Mas o pai você responde. Ou não obedece. Ou não obedece. Né? Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. As coisas criadas. Ele quer que tire as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Porque, pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Antes de você terminar, eu só vou completar aqui. Então, nós recebemos um reino que não pode ser abalado por nada, nem por falta de dinheiro, nem por falta de nada que seja material. O nosso reino com o Messias não teria como ser abalado se faltasse dinheiro para oferta, por exemplo, para pagar a luz de um templo. Então, gente, as coisas criadas têm que ser tiradas. Quem tem que permanecer são as coisas inabaláveis, as que não se abalam. O amor do Pai não é abalável. Ele vai falar agora, ó. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também no corpo. Honrado seja todo o matrimônio e ao leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Seja a vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei nem te desampararei. Só mais uma pausa rapidinho, tá vendo, gente? Essas são as coisas que são inabaláveis. Verdade. Essas são as coisas inabaláveis. A gente não pode, porque vai faltar para mim. Não vai. Deus não deixa. O Pai acabou de falar que não vai te desamparar se você ajudar um irmão de coração. Você não vai ficar sem. É verdade. De modo com que plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que me fará o homem? Lembrai-vos dos guias, os quais vos falaram da palavra de Deus, e atentando para êxito de sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo do ontem, do hoje e eternamente. Só um minutinho. Eu preciso falar também disso para que a gente possa já ir entendendo. Os guias, quando a gente ouve isso no templo, eles cismam em dizer que os guias são os guias de hoje, os guias cegos, mas não são. Os guias de hoje somos nós, eu, você, qualquer um que quiser ser servo, não que quiser ter poder. Ele fala aqui na frente quem são os guias. Somos nós, no caso nós e eles que estão escrevendo. Quem escreveu Hebreus foram os apóstolos, para o povo hebreu. Ele vai falar mais lá na frente. Não vos deixei levar por doutrinas várias e estranhas,
porque bom é o coração que se fortifica com graça, e não alimentos que trouxeram proveito algum aos que eles se preocuparam. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Só dá uma pausa aí também. Então, nós temos um altar. Nós adoramos ao Messias. Quem adora ao tabernáculo não tem direito de adorar esse altar. Não tem. Então, quem está adorando ao Pai dentro de templos... não tem direito de comer o que serve ao tabernáculo. Quem não tem está adorando. Vai adorar não em vai vão. Participar da não vai mesa participar do Pai. É. Gente, é tremendo. É eu tô tremendo. aqui, ó, lendo e tá servindo para mim, eu tô absorvendo. Porque o corpo de animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, sofreu fora da porta. Mais uma pausa. Ele aí está dentro do Antigo Testamento ainda, falando isso. No caso, ali Jesus já morreu, mas ele está falando do Antigo Testamento, que os animais eram mortos para poder sacrificar fora do arraial, ou seja, fora de dentro da onde era guardadas as tábuas da Escritura. Por isso, Jesus também teve que morrer, padecer fora desse templo que era adorado naquela época. E ele vai explicar melhor ainda agora. Por isso também Jesus, para santificar o seu povo pelo próprio sangue, sofreu de porta fora. E agora a melhor parte. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Ou seja, levando o que ele falou. Saiamos. Não está mandando entrar, gente. Porque que está escrito nessas vinde. Não é para vir para dentro daquele templo. É para vir para o Pai. E o Pai fala que é para a gente ir para ele, e dele a gente vai pro irmão. Isso. A gente vai ir pro outro. A gente não vai se aglomerar dentro de um templo fechado e ficar ali preso. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Pois ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei-vos a vossos guias, sendo-lhes submisso, porque eles velam vossas almas com que há de prestar conta delas. Quem são esses guias? Para que façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Orai por nós. Acabou de falar. Pois estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de tudo e que portar-nos corretamente. Como é que esse nós pode ser o pastor que está lendo na igreja? Não dá. Não dá, gente. Os guias, os únicos que nos guiaram foram os apóstolos, depois que o Messias ensinou para eles como que vai nos guiar. Isso. Mas ninguém tem essa santidade. No caso, eu posso pegar e ler para você a escritura, a Isis pode pegar e ler, mas como serva. Sim. Não como uma líder que vai agora pedir para que vocês ajoelhem para nós, agora vocês vão nos seguir, vocês vão aceitar o que eu falo, vocês vão entrar na minha casa, vão me dar dinheiro por isso, por aquilo outro. Eu vou pegar um versículo na escritura, vou te dizer que você tem que fazer isso, aquilo. Não. Gente, não tem nada aqui que me ampare a fazer isso. E cada vez que a gente conhece mais as escrituras, mais triste nós ficamos com tudo isso que está acontecendo, porque... É o meu irmão que está morrendo, é o meu irmão que está sofrendo, é o meu irmão que está sendo enganado. É muito triste mesmo. Eu fico assim, eu fico realmente comovida porque é uma situação muito triste. Realmente eles fazem isso para colocar rédea, tanto aqui quanto aqui. Para você ficar cego e você não falar, você aceitar, você só vai ouvir. Exatamente. Então, é muito triste, sabe? Por isso que eu falo, gente, estuda, vai ler, vai estudar. É muito gratificante quando a gente consegue se libertar. E conhecereis a última que a gente deixou no nosso último vídeo. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. 8:32. E é isso, gente. Eu não sei, tem mais algum versículo para hoje? Eu acho que isso aí já pra foi. Para hoje esse foi o último. Esse aí foi o... Leiam Hebreus, gente. Hebreus, Atos. Olha, eu gosto muito do Novo Testamento. Eu gosto de toda a Escritura. Mas assim, se for para dizer assim, hoje, o que vocês vão começar a ler agora? Para começar já com essa empolgação. Lê Hebreus, lê Atos, lê os apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas. Sim, vocês vão se encantar. Lucas, Mateus, Marcos e... Ezequiel João, também. Ezequiel. Tem mais um na frente. Olha como é que a gente pode esquecer Lucas. Dos nossos guias.
podemos esquecer dos nossos guias. Hoje nós lemos Hebreus, Isaías, Mateus e Lucas. Isso, Ezequiel. Marcos, desculpa. É que são tantos livros e são tantas, como é que se fala? Versículos soltos que eles fizeram com a gente, né? Que a gente tem que realmente estudar e se aprofundar. Se aprofundar. Né? E é isso, gente. Por hoje eu acho que é só. Gente, muito obrigada. Vai vir agora, que vem o 9º episódio, que vem o 10º, que vem outros e outros e outros. Eu agradeço muito o pessoal que tá assistindo aí ao vivo no Face com a gente. Obrigado, gente. Ó, Deus abençoe, que o Espírito Santo realmente possa ter tocado vocês, assim como nos tocou também. Deus abençoe cada lar. Muito obrigado por todo esse carinho, por todo esse... Continue orando por nós, tá? Que nós também, com certeza, estamos aqui orando pelo nosso canal, pelos nossos seguidores, né? E eu costumo dizer sempre isso, nós somos simplesmente o canal, nós não estamos aqui para entrar em afronto com ninguém, nós estamos aqui simplesmente para passar aquilo que o Pai vem nos passando, iluminada pelas Escrituras, iluminando sempre a nossa mente para conhecimento linear, né? Muito obrigada a todos. Tem mais alguma coisa a falar? Gente, só que o Pai possa abençoar cada vez mais vocês, para que vocês possam estar sempre aqui com a gente, que a gente também possa ter mais assunto, mais conteúdo, mais ânimo, mais cada vez mais, mas isso o Pai já providencia. Verdade. Eu tô muito feliz. E é isso, curta o canal, curte o vídeo, se inscrevam, compartilhem em grupo, compartilha com a família, compartilha com todo mundo. Se quiserem abordar um assunto, pode mandar por e-mail pra gente. A Larissa sempre deixa um e-mail assim na parte de baixo aí, nas descrições do vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada a todos, tá? Que Deus abençoe a noite de vocês, que vocês possam ter uma noite de paz. Como eu sempre falo, aqui no Rio de Janeiro é noite, a gente sempre grava à noite. Ah, é? Tá bom? Um grande beijo a todos. Fiquem todos na paz do nosso Pai, tá? Beijo! Até a próxima.